Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Neste episódio, falaremos dos episódios 46 a 50, seguindo a nossa cobertura do anime Monster. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E sou eu, Lucas. Então, vamos lá. Seguindo então de onde paramos, pegando aqui a partir do capítulo 46 do anime, eu vou fazer um breve resumo dos episódios 46 e 47 pra gente iniciar aqui a nossa conversa. Episódio 46, o tema descobre sobre o caso do detetive Suki, que nós acompanhamos nos episódios anteriores, e os assassinatos de policiais da República Tcheca, a relação disso com a polícia secreta da antiga Tchecoslováquia. Ao ler o caso em um jornal, ele percebe semelhanças com o que aconteceu com ele e percebe que Johan deve estar envolvido na história. Ima visita então a mãe de Suki, que está no hospital, e ela, que está mentalmente doente, acaba conseguindo indicar para ele uma casa onde Suki costumava brincar quando era criança. Nesse local, Suki e Grimmer estão escondidos, já que o Suki acaba sendo procurado pelos assassinatos que aconteceram no policiais que foram capturar, prender ele, e que acabaram sendo mortos pelo Johan, vestido como Anna. Lá, eles dois, o Grimmer e o Suki, estão sendo atacados por um grupo que está atrás da fita e dos documentos relacionados ao Johan, que o Grimmer teve acesso e escondeu com a mãe do Suki. O tema chega no local que foi indicado pela mãe do Suki e acaba encontrando ele muito ferido, e o Grimmer já tendo derrotado todos os caras que tinham atacado eles através do seu alter ego, que ele identifica como alter ego. Eles então chamam algumas ambulâncias, o Tema e o Grimmer, que fogem. Descobrimos então em uma conversa entre o Tema e o Grimmer que o Grimmer veio de Kinderheim 511, mas que ele não lembra o que aconteceu lá, e depois que ele saiu, ele acabou sendo criado como um espião. Partindo para o episódio 47, a Nina e o Dieter chegam a Praga, da República Tcheca, e Nina fica incomodada porque várias pessoas ficam chamando ela de Anna. Emma e Grimmer descobrem que Suki foi raptado antes de chegar no hospital e está sob os cuidados da polícia secreta da Tchecoslováquia. Então se reúnem com o chefe da organização, um cara chamado Karel Ranke, e pede as fitas e os documentos em troca de Suki. E aí é só nesse momento que o Tema fica sabendo da existência dessa fita e desses documentos. Grimmer não aceita entregar. Ranke, então, também comenta sobre um sobrinho que também estava em Kinderheim. E quando ele comenta sobre esse sobrinho dele, Grimmer, ele acaba tendo um momento de epifania e acaba lembrando de algumas coisas do local, fazendo com que ele comente que lá eles eram levados a sofrer uma espécie de lavagem cerebral para esquecer de si mesmos, e acabavam conversando sobre as suas personalidades, seus nomes e suas histórias com seus colegas, para que os colegas acabassem lembrando uns aos outros de quem eles eram. No dia seguinte, o Grimmer, o Tema e o Ranke, eles se reúnem, e o Grimmer diz que vai deixar o Ranke ouvir a fita, contanto que o Ranke não entregue ela a quem o contratou para pegá-la. E o Tema também conta aos dois sobre o Johan e sobre a história entre ele e o próprio Johan. Na conversa, o Tema também indaga o Ranke sobre o que teria sido feito com a mãe do Johan pela organização do Ranke. E o Ranke diz que não sabe e que nunca soube sobre certas questões relacionadas a um cara da organização, chamado Franz Bonaparte. Ele também comenta que esse é o mesmo cara que escreveu o livro do Monstro Sem Nome. Por fim, vemos também a Nina chegando no local onde foi sequestrada quando criança pela organização do Ranke, e começa a ter flashes da sua infância. Bruno, relembrando esses episódios 46 e 47 aí, o que você tem a comentar sobre esses episódios, cara? O que você achou dele? Cara, eu achei esses episódios muito bons, tanto em questão da humanização e da desumanização que eles deram pro personagem que é o espião, o repórter, porque ele sabe que ele veio de lá. Então ele tem aquele medo de que isso aconteça novamente, e ao mesmo tempo ele meio que usufrui do que foi ensinado lá e foi ensinado na vida dele como espião, e ele acaba se tornando uma pessoa que não consegue demonstrar emoções. E durante esses episódios ele vai conseguindo um pouquinho, assim, um vislumbre de humanidade, de conseguir demonstrar suas emoções. E eu achei isso muito legal, cara, porque, como eu falei, esse anime
ele faz a gente pensar sobre tudo, não só sobre aquela problemática ali principal. Fora que tem uma coisa que eu não sei se tu sacou, Rafa. Na verdade, que eu não sei se eu saquei. Quando a Nina volta pra casa onde ela foi sequestrada, quando ela chega ali, ela tem uma imagem na cabeça dela. É o Johan que tá vestido dela quando ele era criança. E ele fala, tipo, bem-vinda de volta. Pois é, cara. O Johan já se passava por ela quando ela era criança, entendeu? Parece que é isso. Pois é, eu fiquei me perguntando a mesma coisa, porque ela fala, né? Ela fala que eu ouvi alguém subindo as escadas e vindo até mim, só que quando abriu a porta, era eu mesma. Aí eu fiquei tipo, caralho, será que era o Johan que já se vestia dela na época, assim? Fica muito esquisito, realmente, mano, esse papo. É, eu penso que essa cena dela lá, lembrando das coisas, tendo flash, foi a parte que mais ficou confusa pra mim, assim. Eu não consegui compreender muito esses flashes. Eu meio que dei uma ignorada e falei, beleza, em algum momento eles explicam essa história. Pois é, porque realmente, né, foi nesse trecho que eu também fiquei bem perdido, assim. Eu tava me concentrando até bastante pra me entender. E eu fiquei, mano, tá acontecendo muita coisa. Já estão jogando informação nova que vão catar, que a gente vai catar lá na frente, entendeu? O que é legal dessa parte é que a gente percebe que o Johan, ele não é perfeito, tipo assim, ele não é detentor de todo o conhecimento e os planos dele são infalíveis. Como a gente já viu anteriormente, ele cria vários planos para caso um dê errado, ele vai pro próximo. E aqui a gente vê que o Johan, ele não consegue se passar completamente pela Nina, porque ele usa o codinome de Ana Liber. Então tem essa confusão, porque a Nina não gosta de ser chamada desse jeito. Então aí já dá pra diferenciar quem é o Johan e quem é a Nina de fato. Então, tipo, daí já a gente já pega. A minha dúvida Pois é, justamente de tentar entender por que ele usa o nome Ana Liberto e não Nina Fortner. Porque, tipo assim, eu quero entender o que passa na psique, né, do Johan nesse caso. Porque ele usa o nome Johan Liberto, né? Ele usa o nome que deram pra ele lá atrás. E ele mantém o uso desse nome. E ele usa o nome da irmã dele como o mesmo nome, né? O mesmo nome que deram pra ela no período que deram o nome de Johan pra ele, com o sobrenome Liberto. Então, assim, eu fico me perguntando, ele reconhece naquele período mais, assim, ele... Assim, eu quero entender o porquê que ele usa esse nome, entendeu? Eu ainda não consegui criar uma teoria relacionada a isso, sabe? Pra mim, até agora, o que tá parecendo é que o Johan, ele tem um complexo de Norman Bates, parece. Tipo, ele é o Norman Bates, mas ao mesmo tempo ele é a mãe, entende? A Norma. Então, tipo, parece que ele é o Johan, parece que ele é a Nina, ambos são o Liberty, ele muda a personalidade, muda o jeito de pensar de certa forma, mas ao mesmo tempo ele sabe quem ele é. Então, tipo, é uma psicopatia, assim, talvez meio trabalhada na questão justamente de psicose, né? eu também acho que é um pouco explicado na parte que eles continuam ouvindo a fita, que eles estão ouvindo o Johan quando é criança, que é meio que o nome dado à fita é o surgimento do monstro. Então, tipo, eu acho que dessa parte em diante é muito normal para aquela agonia que o pessoal tava sentindo. Mas depois que toca um pouco mais a fita, o Johan fala, o Johan criança, né? O Johan Naruto clássico fala: não me deixem esquecer a minha irmã, não me deixem esquecer da Ana. Então, tipo, eu acho que ele continua usando o nome dela, mesmo sabendo que ela se chama de Nina agora, pra ele não esquecer, entendeu? Meio que volta do Shippuden pro clássico, aquela lembrança. Então eu acho que na psique dele, no problema mental dele, ele acabou meio que adotando isso, entendeu? De não mudar o nome nem dele, nem da irmã dele. Entendeu? Manter esse nome. Eu acho que, na verdade, o que eu pensei é que, tipo assim, como naquele período era o período onde eles ainda estavam ligados, né? Porque foi mais ou menos nesse período que ele comete os assassinatos, depois ela dá aquele tiro na cabeça dele. E aí, eu acho que era nesse período, né, pouco antes disso, que era onde ele se sentia mais conectado com ela. É onde ele sentia realmente essa conexão de irmãos mais forte. Então eu acho que é como ele reconhece a irmã dele ainda como Ana, não como Nina. Porque Nina foi a personalidade, né? Foi o nome que ela recebeu depois disso. E tanto que ela, como Nina, ela não lembra muito dele. Ela não sabe direito quem ele é, entende? Então, eu acho que é mais nesse sentido, sabe? É a forma como ele lembra da irmã dele. Então, eu acho que ele se investe dela, né? Ele meio, entre aspas, se torna ela pra fingir, pra manipular os outros e tal. Que, como eu posso dizer, é como ele sabe, é como ele reconhece ela. É como ele a conhece, é como ele lembra dela. E é o que ele sabe, é como ele sabe agir, né? Daquela pessoa que ele lembra, entendeu? Faz sentido, cara, porque a gente vê até o detetive usando dessa estratégia, entendeu? Então a gente pode pensar que essa seja uma estratégia usada só pelo detetive pra assumir o papel de um psicopata, mas também pode ser uma estratégia
usada de um psicopata pra assumir um papel de uma pessoa ali que ele tá tentando se passar, ou até mesmo de um pseudônimo pra ele ser uma pessoa totalmente diferente do que ele é, entendeu? Partindo para outros aspectos, né, desses 2 episódios, uma coisa que eu confesso que eu gostaria de já ter visto e eu acho que não vai aparecer no anime é Grimmer assumindo essa espécie de alter ego dele, sabe? Porque me soa um pouco frágil ele conseguir derrotar uma cacetada de caras armados, sem arma, sabe? Tipo assim, eu queria ver isso transcorrendo, entendeu? Porque quando a gente vê nesse episódio, ele tá cercado, ele tá desesperado. E aí tu entende que, beleza, aquele momento é como se assumisse a outra identidade dele, sabe? Só que ele tá cercado porque tem uma cacetada de caras pra invadir. Tem um cara com a sniper atirando. E a gente vê também que o cara com a sniper, ele consegue acertar basicamente a sala inteira, com exceção de meio que uns 2 cantos ali da sala. E quando o Tema consegue meio que desmaiar o cara com a sniper, antes disso ele comenta, olha, os caras já entraram lá, já mataram o Grimmer e o Suki já estão mortos. E aí, quando o Tema chega lá dentro, ele vê que, na verdade, o Grimmer conseguiu derrotar os caras. Então tu entende assim, beleza, o cara com a sniper viu os caras entrando e não viu ele sendo derrotado. Se ele tinha visão de quase toda a sala. Então, assim, é um momento que fica estranho logisticamente, sabe? Tudo bem que, assim, pro série da história, não sei se faz muita diferença. Mas eu achei estranho, achei mal pensado, essa forma como eles colocam ele ter derrotado todo mundo ali e tal, ficou meio esquisito. Sabe quando a gente fala que Monster trabalha com subtemas ali em volta, e cada meio que bloco de capítulos tem um subtema? Eu acho que nesses capítulos que a gente tá acompanhando, ele lida com o subtema do transtorno dissociativo de identidade. Aqui o Grimmer, ele claramente sofre disso. É quase como se ele fosse um fragmentado ali do universo de Monster. Ele meio que vira uma besta mesmo, ele vira um super-herói ali. A gente, claro, não tá vendo de fato o que tá acontecendo, mas ele claramente parece ser alguém muito habilidoso, muito ágil, talvez muito resistente, que tá vencendo ali a batalha, de certa forma, pra salvar o Grimmer. Ele realmente acredita nisso, e ele não se lembra do que acontece, então ele claramente sofre de um transtorno dissociativo. Só que, da mesma maneira que isso pode acontecer na vida real também, inclusive, as pessoas podem ter esse tipo de transtorno e podem ter diferentes personalidades, diferentes, entre aspas, poderes na vida real, ali o Grimmer, ele também claramente sofre disso, por conta de todo o estresse que ele teve, de todo o trauma que ele teve quando era criança, né? Foi nisso que ele se apegou. Nessa parte aí que tu falou, Rafa, que parece que o tempo não bate, eu acho que bate, porque, tipo assim, eu acho que enquanto o Sniper tava com a mira lá, ainda não tinha acontecido nada. Só que aí quando o Tema foi lá, chamou ele meio que tava vendo o momento exato em que eles iam ser mortos, entendeu? Ele foi e falou, pô, eu acho que já mataram lá, né? No momento que ele vai e fala com o Tema ali, eu acho que é o momento que o coisa incorpora e faz o fatality dele ali, entendeu? Tanto que dá um tempo que a gente vê que o Tema, ele desce do prédio que ele tava, ele atravessa a rua e ele chega lá nas escadas, entendeu? Então eu acho que tem sim um tempo que a gente pode aceitar como necessário pra ter acontecido aquilo lá em cima, entendeu? Fazendo essa cena ter sentido. Cara, pra mim não me convence, assim, realmente eu acho que a questão logística ali, do espaço, da visão do cara, não bate. Mas enfim, como eu falei, não tem muito, não afeta muito a trama, esse fato. Então, seguindo dele, um outro ponto que eu quero trazer, são 2 coisas na verdade, e eu gosto muito desse aspecto de thriller de investigação e espionagem que o negócio criou, sabe? Como eu falei, eu comentei muitos episódios atrás daqui do podcast, né? Quando a gente tava falando justamente de Monster, e não tem como um filme, uma série, uma revista, o que quer que seja, criar uma história ambientada no período ali da queda do Muro de Berlim, ali do final do socialismo, do socialismo não, ali no final da Guerra Fria e tal, e não utilizar esse contexto, né? E aqui esse contexto ele volta com muito mais força, onde a gente vê justamente esse aspecto da dissolução da Tchecoslováquia, a criação dos estados independentes ali, como por exemplo a República Tcheca, e a utilização de aspectos de investigação e políticos desse contexto para a criação de uma trama que é muito robusta, né? É muito legal de tu acompanhar, porque é um thriller bem de espionagem mesmo. É uma trama que tu percebes que, apesar de ter, inclusive,
momentos onde tu traz mais essas subtramas e esses contextos, assim, psicológicos, como o Lucas citou aqui, tu percebe que ela vai muito mais para um contexto mesmo de ação, de investigação, de gato e rato, né, de caçada e tal. E eu tô gostando muito disso, cara, porque eu acho que o clima, a forma como o Monster é animado, sabe? O aspecto todo do desenho, né, da animação e o próprio contexto em si, a trilha sonora, tudo combina muito com esse thriller de espionagem, sabe? Com esse contexto meio mórbido e complexo que envolve não só a questão histórica, né? Que diz respeito não só à questão histórica onde a história está situada, mas também da própria relação dos personagens, sabe? E eu tô gostando muito disso porque traz justamente aquela dinâmica, aquele dinamismo que eu tava querendo pro anime e que ele não tava apresentando durante boa parte ali dos seus últimos 20, 30 episódios. Então, cara, eu tô gostando muito desse avanço e o fato de o Grimmer depois ele acabar revelando que ele fazia parte de Kinderheim, cara, eu acho isso muito legal. Muito legal porque tu consegues ver um outro aspecto e os efeitos daquele local nas pessoas. Tipo, tu vê o Johan, que é um monstro, só que é uma discussão que a gente já teve aqui, né, sobre o Johan como um monstro ter sido criado, meio que já ter nascido assim, e muitas coisas do anime me dão a entender que por mais que ele não fosse assim de forma literal, ou como ele tá completo, construído hoje, como o monstro que ele é, quando a gente tá assistindo, o período que a gente tá assistindo o anime, mas ele já tinha tendências meio estranhas, né? Tanto que lá atrás a gente vê quando o tema descobre sobre a história de Kinderheim, que o cara fala que as coisas não estavam indo mal, mas que o Johan destruiu tudo, né? Então a gente vê que, cara, ele já tinha alguma tendência de algo meio estranho nele. E a gente vê um outro aspecto, uma outra coisa, um outro lado de um cara que, pelo visto, não tinha esse aspecto de terrorismo, de psicopatia, mas que ele acabou desenvolvendo o traço da falta de humanidade, ainda que sem vontade, não só pelo que passou no local, mas também pelo que ele acabou sofrendo depois pelo treinamento dele para ser espião. Com aquela pessoa que, pelo visto, poderia ter uma tendência a ser uma pessoa amável, afável, justa, como ele se apresenta hoje, de modo geral, ele acabou meio que perdendo um traço da humanidade dele, que são as emoções, é a sua capacidade de se emocionar de maneira natural, porque ele foi desconstruído, esse lado dele foi destruído por essas instituições, né? Então, cara, isso é muito foda, cara. E se relaciona diretamente com o contexto social, político e etc., que a gente vê ali onde a história tá colocada. Então, cara, isso tudo, além do fato de que o Grimmer é um puta personagem de verdade, assim, é um dos meus personagens favoritos do anime, quiçá o que eu acho mais legal. Então, cara, eu gostei muito desses aspectos, muito dessa virada de tom, né, da história, dessa tomada de rumo, assim, pra outro lado, que a gente teve um vislumbre ali, quando a gente viu aquela trama do bebê, né, da organização dos neonazistas, e acabou não se aprofundando naquele momento, mas a gente vê aqui um outro lado, né, um outro lado desse contexto que não é pelos neonazistas, mas é por uma organização relacionada ali ao período socialista, ao controle do Estado, sabe, pelo governo e tal, e faz com que as coisas precisem ser todas alinhadas das formas que eles querem, sabe? E de forma a conseguir esconder um monte de atrocidades, entendeu? Então, gosto muito, cara. Gosto muito como eles conseguem trazer pra história em personagens e no contexto geral da construção da sua narrativa, o contexto histórico de forma tão forte e tão interessante, cara. Eu gostei realmente muito desse aspecto, desse novo arco, né, que a gente tá acompanhando aqui. E aí, em relação a isso, mesmo dentro dessas questões que eu falei, eu acho que tem um ponto, na verdade, que eu acho que é pueril. Não vou dizer que é ruim, mas eu acho que é frágil, talvez, que seja justamente o fato dessa troca do Grimmer com o Rank, dessa coisa do tipo, não, olha, eu me conecto a você por conta do meu sobrinho ter estado lá e tal. E aí o Grimmer, olha, eu te mostro o negócio, mas aí você não entrega pra galera a fita, entendeu? Porque isso vai te mostrar o que aconteceu lá. Eu acho frágil, na verdade, assim, eu entendo o que a série tentou fazer, mas eu vou dizer que não é ruim, mas ela já fez melhor, sabe? Esse jogo de personagens, eu acho que já apareceu melhor em certos momentos. Então fica
essa pequena observação aqui, no meu ponto de vista, eu acho que não é tão bom quanto ela já fez em outros momentos. Agora eu vou passar o resumo do episódio 48. Johan vai até a mãe de Suki no hospital e altera a fita que Grimmer havia escondido, excluindo o final do áudio. Emma, Grimmer e Rank descobrem quando Grimmer vai buscar o objeto para que Rank ouça. Johan deixa uma mensagem dizendo que finalmente entendeu para onde deve ir depois de ouvir a fita. Vemos então, e aí a gente vai partir para o ponto de vista do Lund nessa história. Vemos então que o Lund tirou férias para ir para a República Tcheca e fala com o comissário Nepela da polícia local sobre as questões envolvendo Suki e os assassinatos. Ele percebe relações do caso com o caso do tema, pede para que o inspetor traduza o livro do monstro sem nome para ele. Lund também descobre sobre o possível envolvimento de Suki com uma pessoa chamada Anna Liber. Ele encontra rascunhos do autor da obra e, ao ser traduzida, fica instigado pelo nome de Johan constar no final da história. Aqui, cara, cria uma dúvida de o que o Johan quis dizer com agora eu sei pra onde eu devo ir depois de ouvir a fita. Eu fiquei muito curioso pra saber o que diabos ele vai fazer agora e o que essa fita revelou pra ele, porque fica te perguntando, será que de repente o Johan também não lembrava de certos aspectos dele do período do Kinderheim? Fiquei me perguntando isso, sabe? Porque deu a entender que quando ele ouviu a fita, ele parece que lembrou de alguma coisa, teve algum tipo de revelação e epifania, não sei. E eu acho muito legal agora a gente trazer o Lund de volta, realmente seguindo as pistas de uma forma que, beleza, ele tá seguindo, ele é obcecado pelo caso, mas agora tu vê ele realmente seguir pistas, não só meio com aquela tendência de senso de confirmação, né? Aquela tendência de pegar só as informações que confirmavam a teoria dele pra seguir. Ele começa a se atentar no que o Nepela fala pra ele, nas informações que ele recebe ao redor e vai lembrando das coisas, do nome Anna Liberton, do livro, o próprio nome Johan. E, cara, finalmente eu acho que tá se pagando um certo entrave, um certo enrolamento que teve ali nesse arco do Lund. Eu acho que tá se pagando agora, porque eu acho que ele combina justamente com esse aspecto mais investigativo e de trama policial e tal, que o anime tomou, né? O rumo que o anime tomou agora. Cara, eu concordo e digo mais. Ele só conseguiu entrar de fato, de uma maneira mais objetiva no caso, porque ele tava de férias. Mano, inclusive eu acho muito bom. E outra coisa, depois que ele pede a cerveja, mano, é só daí pra frente, mano. Ele vai resolver o caso rapidinho. Ou seja, o que faltava na vida do homem era uma cerveja. É, moleque, ele só precisava de um tempo de paz, entendeu? Só precisava sentar, bebericar uma cerveja boa, entendeu? É só isso que o maluco precisava, cara, pra tomar rumo na vida dele. Não, Às vezes é só isso que a gente precisa. Eu acho muito legal, cara, no final desse episódio, porque ele fala assim, não, ele continua repetindo, né? De vez em quando o Nepela, ele fala assim, não, o que você acha que pode ter acontecido, né, em relação ao Suki e tal? Aí ele fala, não, é que infelizmente eu estou de férias, então eu não vou poder te ajudar. Aí depois ele tá conversando no bar, o pessoal, não, porque você tem que ajudar o Suki, você tem que provar que ele é inocente, eu tenho certeza que ele não cometeu esses crimes e tal. Ele não é que, gente, assim, infelizmente eu não vou poder fazer nada por ele porque eu estou de férias. E aí depois, no finalzinho do episódio, quando ele pede uma cerveja, ele ouve o Nepela falando, né, lendo a última página do livro e falando o nome do Johan. Aí ele vira pra garçonete, ó, esqueça a cerveja, me traga um café. Aí fica, ó, o maluco já voltou pro modo full detetive dele, entendeu? É muito foda, cara. Só precisou de meio dia de férias, cara. Foi incrível. Isso que é um robô, não um ser humano. E aí, cara, agora eu vou ler o resumo do episódio 49, que pra mim é o melhor desses 5 episódios que a gente tem aqui pra falar hoje. É o seguinte, Grimmer conta a Tema que não sabe lidar com as emoções de uma maneira humana. E aqui no anime é basicamente aí que a gente descobre, né, justamente todas essas questões do Grimmer. E os dois descobrem, então, que um dos órfãos daqueles episódios anteriores, quando o Grimmer encontra o antigo líder lá de Kinderheim e tal, que ele acaba morto, né? O Grimmer, não sei se vocês lembram, mas ele desenvolve ali uma relação com aqueles órfãos. E eles acabam descobrindo que um desses órfãos, ele foi capturado justamente pelo Johan, né? Vestido de Anna, já que esse órfão estava tentando descobrir onde ela morava para tentar inocentar o Grimmer. Só que o que acontece? O Johan, ele descobre que o menino tá procurando a mãe e ele manipula o menino a ir procurar ela em um bairro de prostituição. E lá, ele acaba passando por umas coisas muito escrotas, muito horríveis,
e acaba ficando traumatizado e destrói todas as esperanças dele de encontrar a mãe. E aí isso faz com que ele tente cometer suicídio. Só que logo no final, um pouco antes dele cometer suicídio, ele acaba sendo salvo pelo Grimmer e pelo tema. Grimmer, quando ele olha pros olhos do menino, ele vê que os olhos do menino meio que estão vazios. E naquele momento ele ainda não tá expressando reação, o Grimmer. Só que quando ele vê o menino daquele jeito, ele reage, ele começa a chorar, ele começa a dizer, cara, a sua mãe pode não ter querido você, mas você nasceu porque alguém quis você é importante pra alguém. E aí ele começa a chorar, e aí ele pergunta pro tema, e aí, eu tô fazendo direito agora, né? Tipo, o que eu tô sentindo? Aí o tema sorri e fala assim, agora você tá chorando. Cara, essa cena é muito foda. E aí, assim, além disso, nesse meio tempo, a gente vê que o Lund conversa com a mãe do Suki no hospital, e ela diz que ela não foi visitada por uma mulher, mas sim por um homem. Então a gente vê que a mãe do Suki já sabia que ali tinha um cara, né, por trás daquela, digamos, fantasia. Esse aspecto mais emocional, cara, que puta episódio, assim, cara, é a virada do Grimmer, né? A virada não, mas assim, é quando ele consegue demonstrar, finalmente, essas emoções de forma mais forte. Ele já tinha demonstrado quando ele lembra do que aconteceu, né, com o sobrinho do Reiki e tal, e algumas questões de Kinderheimer, mas essa cena é muito poderosa, velho. E a gente vê o quão cruel é o Johan. A gente já sabia disso, a gente já tinha visto várias vezes. Mas eu acho que aqui, cara, talvez tenha sido a melhor demonstração da crueldade do Johan. De todo o anime até agora, a forma como ele manipula um moleque e manda ele pro bairro da prostituição, sabendo que ele vai ser destruído. Cara, assim, é muito foda, velho. Cara, que episódio foda. O que é legal na história do Grimmer é que nesse episódio ele conta um pouco do passado dele já adulto pro tema. Que ele foi casado, que ele teve um filho e que ele perde o filho dele. E aí ele explica que no funeral a mulher dele tava chorando muito, muito, muito. E ele não expressava emoção nenhuma. E ela fica com ódio dele. Fica gritando com ele, como você não consegue sentir nada? Como você não expressa nenhuma emoção? E aí ela deixa ele por isso. Porque ela diz que ele nunca conseguiu amar ninguém. E o Grimmer, ele pode não sentir emoções, mas dentro dele, alguma coisa tá ali incomodando de certa forma. Ele deixa isso parecer, né? Claro, ele não fala em voz alta isso, mas ele é incomodado com essa situação toda. E aí, quando ele vê o garoto realmente vazio, né? Como o Rafa falou, quando ele vê o garoto com o olhar vazio, ele se desespera de alguma forma. Ele tenta atuar, mas ao mesmo tempo ele deixa sair alguma coisa ali na hora. Tu se emociona junto com ele, cara. Isso é muito bom, porque realmente são os dois lados da mesma moeda. Agora o Grimmer junto com o tema são o outro lado da moeda do Johan, que é totalmente sem escrúpulos, né? Ele sentado ali com o garoto, conversando com ele, falando, você tá assim porque ninguém te quis, ninguém tá nem aí pra você. E, cara, tipo, o jeito que ele lida com a criança, velho, dá pra ver que ele foi tratado desse jeito quando era criança, com certeza, em Kinderheim, por todo o experimento que fizeram lá, etc. Mas não justifica as ações dele agora, como a gente vê o próprio Grimmer, por exemplo. O Grimmer não trata as crianças desse jeito, mesmo que tenha tido um passado traumatizante, né? Entra naquela polêmica de, porque eu sofri tal coisa, eu vou fazer com as outras pessoas o mesmo? Não. Um erro que você sofreu por conta de outras pessoas não justifica você cometer o mesmo erro com os outros. Então, realmente, esse episódio é muito bom. Esse episódio é incrível. Tu vê que o mundo realmente pode ser cruel, porque tu não vai levar uma criança pra um distrito de entretenimento, não é Kimetsu no Yaiba. Você não vai fazer isso com uma criança, porque ela vai sair de lá traumatizada. Mas aí a história é pra outro podcast. Ou não, né? Vai que é o nosso amigo aqui de Bengala. Aí. Que isso, cara? Tu não sabe a história dele? Ele perdeu a virgindade com 9 anos, mano. Foi 9? Um erro continua sendo erro, filho, independente. Não, eu só tô falando que se tu falou, porque se tu jogar uma criança na rua de entretenimento, não sabe como ela vai voltar. Mano, não é toda, né, cara? Não é toda. Polêmica pra outro podcast aí. Centímetro. Tipo isso. Bom, agora eu vou falar sobre o resumo do episódio 50, que é o último episódio e termina com aquele gancho, mas aquele gancho. Lund e Tema acabam investigando o nome Franz Bonaparte, de forma independente, claro. Lund fala com Suki no hospital e depois consegue uma reunião com Rank. Ele fala sobre ter achado uma mansão relacionada a Franz Bonaparte ao investigar os pseudônimos do autor da história do monstro. Rank diz que não sabe muito sobre o cara nem o local, apenas que todos que foram para lá desapareceram. Lud pede autorização para derrubar uma parede que acredita ter sido erguida para esconder algo, e Rank diz que ao continuar investigando isso,
os dois podem acabar, e aqui abre aspas, diante do verdadeiro medo. Lund derruba a parede e encontra uma sala com um quadro de uma mulher que ele viu nos rascunhos de desenho do Bonaparte e que ele sabe que é a mãe dos gêmeos, ou seja, a mãe de Johann e Nina. Ele percebe também que lá morreram dezenas de pessoas. Já o tema, ele fala com o antigo editor do Bonaparte, mas não descobre muita coisa. Ele vai então até o Grimmer e eles conversando, o Grimmer diz que vai mandar cartas para a polícia insinuando ser o autor dos assassinatos para inocentar o Suk e vai passar a fugir da polícia e então, por conta disso, ele se despede do tema, que é uma cena muito legal, onde ele diz que pro tema não morrer, que o tema depois responde para ele que da forma como eles combinaram lá atrás, da primeira vez que eles se encontraram, um dia eles ainda vão fazer um piquenique, né? Ainda vão fazer um piquenique à beira de um lago, enfim, passar um dia ali de uma forma idílica, né? E eu acho isso muito, cara, é muito bonito essa conversa dele. Mas, ao parar, depois dessa conversa, ao parar para ajudar uma criança, já estando sozinho, o tema acaba sendo preso, depois dele ter sido denunciado pelo editor do Bonaparte, que o reconheceu no jornal. E o episódio simplesmente termina com o tema sendo preso pela polícia. Cara, isso me deu assim... Eu fiquei tipo, como assim o tema tá sendo preso, velho? É uma puta de um gancho, velho. Acontece no final. Eu falei, não é possível. Como vocês vão prender ele? E agora eu só tô extremamente curioso pra saber como é que ele vai sair da cadeia. Entendeu? Porque com certeza sair ele vai. Eu quero saber como ele vai sair da cadeia. E a gente tem também a despedida dele com o Grimmer, né? Que, novamente, tem esse ato super altruísta, ao mesmo tempo que muito doido, que ele vai basicamente assumir e dar indícios de que ele, como se ele fosse um serial killer que cometeu todos os assassinatos dos policiais e tal, pro Suk ser inocentado, né? E ele fala que ele vai conseguir fazer isso já que ele tem muitos detalhes dos assassinatos e a polícia não sabe que ele estava envolvido, né, necessariamente. Então ele, através desse conhecimento que ele tem desses detalhes, ele vai dar a entender que por conta disso ele é o assassino, sabe? Então, cara, condiz muito com o personagem, mas eu só posso esperar que ele acabe voltando em algum momento, cara, porque, pô, fiquei muita vontade de ver, né, ele e o tema tendo esse piquenique, entendeu? No final do anime, cara, acho que seria um final muito, muito bonito pros dois personagens que sofreram tanto aí ao longo da história, mas não sei se Monster é uma história de finais bonitos, não, cara, eu não tô contando muito com isso, mas seria interessante de ver isso. E, porra, super curioso agora pra saber o que vai acontecer com o tema preso, né? Não, e que velho desgraçado, né? Velho X9, ele fala tudo pro tema, vai lá, conversa pra caramba e tal, papapá. E depois, na primeira oportunidade, ele liga pra polícia pra denunciar o cara, né? Que velho desgraçado. Ah, então quer dizer que se entra um serial killer na tua casa, atrás de informação, aí tu sabe que é ele, só que ele finge que não vai te matar, que não é nada. Aí tu pensa, tem um serial killer, tu vai ligar na polícia, sai da minha casa. Como que é, né? Tu vai fazer... Mas aí você não dá informações, né? Você não tenta parecer uma vítima, né? Porque se o tema realmente fosse o Johann, por exemplo, o cara falando tudo que ele falou... Não, com o cara falando tudo que ele falou, se fosse o Johann ali, ia apagar a queima de arquivo. O cara sabe muito. O cara vai falando tudo pro tema ali. Primeiro, que se fosse o serial killer mesmo... Assunto, muito estranho isso. Muito estranho. Não, se for... Por exemplo, se o Johann realmente fosse o Johann, não... Se o tema fosse realmente um serial killer, chegando lá na casa do cara, ele não ia querer informação, ele já ia ter informação. Já começa errado assim. Tu parece ser muito conhecedor desse tipo de assunto. Hein? Quando tu chegar aqui por Belém, ainda bem que tu não sabe o endereço. Outra coisa que é legal de ver... O vai estar lá te esperando pro teste. Mas outra coisa que é legal de ver é como o Lund realmente mudou, né? O Rafa tinha falado isso, mas no episódio passado e nesse 50, o Lund realmente ele muda pra caramba. Tu vê algo, inclusive, que eu esqueci de falar no episódio passado, que é essa conversa do Lund com a senhorinha. Que ele chega com ela e não pergunta se era um japonês que veio falar contigo. Não, ele fala, eram 3 pessoas que você disse. Era um alemão, era não sei lá quem, era um japonês e tinha uma outra, não tinha? Que você não falou pra ninguém? Aí ela fala, tinha, né, uma mulher e tal, só que não era mulher. Então, tipo, tu vê que aqui ele já não tá mais com aquela possibilidade de ser o tema com uma outra personalidade. Não, ele sabe que são 2 pessoas diferentes. Agora ele tá atrás da mulher, né? O viés de confirmação dele, cara, ele não tá mais agindo pelo viés de confirmação, né? Ele tá agora realmente seguindo as pistas. Inclusive, é algo que é citado na conversa dele com Nepela.
quando ele fala que, quando o Nepela cita que eles tinham se encontrado em uma palestra que o Lund tinha dado, em uma coisa de polícia e tal, e o Lund tinha falado que em uma investigação você tem que investigar e descobrir aspectos e pistas objetivas da história para que dessa forma você consiga avaliar ela através de um aspecto subjetivo para conseguir descobrir os próximos passos do assassino ou daquele que cometeu o crime. E aí é que tu percebe que agora sim ele tá vivendo, ele tá agindo com base naquilo que ele pregava antes, né? Porque teve um momento que ele não tava agindo dessa forma, ele tava indo só pelo viés de confirmação. Era tudo o tema, só porque ele acreditava que era o tema. Então é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui com mais esse episódio do Triângulo Nerd Podcast. Estamos nos aproximando aí, entrando na reta final de Monster e da nossa cobertura, consequentemente. Esperamos que vocês estejam gostando. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Não esqueça de nos seguir aí no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, onde você preferir nos ouvir. Lembrando que no YouTube nós temos uma playlist com todos os episódios onde comentamos sobre o anime Monster. Então se você quiser conferir os outros episódios, é só ir lá no YouTube, Triângulo Nerd Podcast, e verificar lá nas nossas playlists. E eu vou deixando aqui o meu abraço. Até a próxima. É isso aí, galera. Um abração. Até a próxima. Obrigado por ter nos ouvido. Até a próxima. Velho, que bosta, mano. Cara. Isso é tudo, pessoal.